News. Após integrantes do governo federal reclamarem do preço dos alimentos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Planalto vai intervir para baratear os alimentos. Segundo ele, haverá reuniões com as pastas da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda sobre esse assunto. Rui afirmou que o principal temor do governo é de que o preço dos alimentos afete a popularidade e que algumas intervenções e medidas sugeridas pelos supermercados para tentar conter os preços estão sendo estudadas. Entre elas, a Associação Brasileira de Supermercados sugeriu que o governo altere o prazo de validade dos alimentos para forçar a queda no valor dos produtos. Você, Mota, governo estudando aí alternativas para baratear o preço dos alimentos à força, na marra. Falam em intervenção e até estão pensando em alterar o prazo de validade, ampliar o prazo de validade, porque assim forçaria a uma queda nos produtos, né? Quem já foi ao supermercado sempre observa, os próprios supermercados fazem isso de forma deliberada, colocam em uma gôndola produtos próximos ao vencimento. E aí seria instituído um programa maior justamente com esse objetivo, né? Aumentar, ampliar o prazo de validade para cair o valor dos produtos. Mota. Eu sempre aproveito essas liquidações, Caniato. Por exemplo, creme de leite, eu adoro creme de leite, mas eu espero chegar perto da data de validade, o supermercado reduz com 50% de desconto o preço do creme de leite. Aí eu compro logo 5 de uma vez. Agora, eu confesso que quando eu vi essa notícia, eu fiquei com medo, né? Porque não há nada tão ruim que uma intervenção do governo não possa piorar. E quando eu vi essa manchete, eu já fiquei esperando o anúncio do congelamento de preços. Eu já fiquei esperando, né, a notícia de que iam botar de novo, porque isso já aconteceu uma vez, crianças. Botaram a Polícia Federal para capturar boi no pasto, para abaixar na marra o preço da carne. Interferência do governo é geralmente a melhor maneira de garantir escassez de produtos e aumento de preços. A história está repleta de exemplos. Esse é um governo que tem uma agenda de ataque à propriedade privada, demonização do agronegócio, descontrole de gastos e expansão tributária. Então é um governo que não tem direito nenhum de ficar surpreso com o aumento do custo de vida, porque é consequência de tudo isso. Agora, nada surpreende tanto um esquerdista quanto as consequências dos seus próprios atos. Dávila conhece muito do setor varejista. Dávila, fico pensando nas pessoas que querem comprar os papéis das redes conhecidas do varejo, hein? Devem estar... O pessoal está preocupado, quem já tem esses papéis, e muita gente de olho para saber se o valor dos papéis se vai cair ou não. Agora, conta para a gente, o que a gente precisa considerar quando a gente observa uma declaração como essa, falam em intervenção, diminuição de preços na marra, negociação, inclusive, com os ministérios da Agricultura, de Abastecimento. Claro que os empresários querem ajudar, mas em um cenário como esse, quais podem ser as consequências, hein, Dávila? Terríveis, Caniato. Você se lembra durante... infelizmente, as enchentes no Rio Grande do Sul, quando o governo teve a ótima ideia de criar a Arrosbras, uma estatal do arroz para importar arroz. É um negócio inacreditável. Então, esse é o governo. Esse governo está parado. O Mota deu um ótimo exemplo. Esse governo está parado. Na época Sarney. O que eles vão fazer? Confiscar produto? Caçar boi no pasto, intervir no supermercado, ou agora essa bela ideia, que tal mudar a data de validade para você comprar produto estragado com 50% de desconto, viu, Mota? Não é quando chegar na data, eles vão prorrogar a data. Aí vai todo mundo ter dor de barriga, mas aí como é barato, mas tudo bem, o iogurte está lá 20 dias vencido, agora não vamos falar que vai vencer em 35. É um negócio absurdo total. Felizmente hoje, Caniato, essas medidas absurdas não passam de 2 semanas de manchete em jornal, porque elas são inviáveis. O governo não pode aprovar uma medida provisória congelando o preço. Não pode fazer isso. O Congresso, na hora, derrubaria uma medida dessa. A segunda coisa que o governo poderia fazer é abrir para importação com taxa zero para tentar conter o produto.
Bom, o problema é que se fizer isso, tem um custo. E um governo que já está com a dívida pública explodindo, vai se endividar mais ainda para fazer essa importação? Ou seja, né, o terceiro ponto é subsidiar. É isso que essa turma gosta. Então, olha, o governo então faz assim, então subsídio. Corta aí o ICMS, corta aí o impostinho que a gente consegue diminuir o preço na gôndola. Bom, tá bom. Isso significa que é o contribuinte que está pagando essa conta de outra forma. Então, assim, não tem forma mágica. Ou o contribuinte paga a conta, ou o governo vai ter que se endividar mais, ou o governo vai ter que entender a realidade. A realidade é que a inflação hoje é alta por políticas erráticas do governo. Como eu já disse aqui, principalmente a vinculação do salário mínimo aos benefícios sociais, só isso tem um impacto de 60% no orçamento. Cada R$ 1 que sobe 380 bilhões de reais às contas públicas. Tem a ver com a vinculação de saúde e saúde e educação. Portanto, o epicentro desse problema está numa política errada do governo e que o governo se recusa a enfrentá-la. Se o governo não resolver esse problema, a dívida pública vai continuar crescendo, a inflação vai subir, a taxa de juro vai subir e nós vamos continuar nos afundando cada vez mais. O governo precisa reconhecer o erro dessa política pública e desfazer imediatamente. Caso contrário, é só ladeira abaixo. E esse episódio da entrevista do ministro Rui Costa, eu acho que pode ser mais um case das discussões sobre a comunicação do governo, porque ele concedeu uma entrevista ao programa Bom Dia Ministro da EBC, a emissora oficial do governo, e foi ele quem utilizou a expressão intervenção. Notícia de 1 hora atrás, viu, Beraldo? Nota da Casa Civil, vou abrir aspas, tá? Casa Civil informa que não está em discussão intervenção de forma artificial para reduzir o preço dos alimentos. O governo irá discutir com os ministérios e produtores as medidas que poderão ser implementadas. Ainda não é possível avançar no detalhamento de tais medidas antes da realização dessas reuniões que vão tratar do assunto. Fecho aspas, nota à imprensa divulgada pela Casa Civil. Então, talvez ele tenha utilizado o termo de forma inadequada, né? Intervenção. Bom, agora tentaram consertar ou ajustar o discurso, mas não trouxeram nada de novo. Ou seja, reuniões serão feitas ainda para detalhar quais medidas. Não sabemos ainda, Beraldo. Peniato, se tivesse sido um desses 40 ministros aí que a gente nunca ouviu falar, uma pessoa que simplesmente está ali representando uma turma de apoiadores do presidente que recebeu de recompensa o ministério, poderia ser um desavisado, alguém não muito versado nas palavras e que acabou se atrapalhando. Sinceramente, eu não acredito que tenha sido o caso. Eu acredito, sim, que este tema é um tema que corre ali nas discussões. Pode ou não pode ser implementado, assim como taxação de PIX, CPMF, tudo isso é discutido no ambiente do governo, porque o governo, ele, de um lado, precisa de caixa, de outro, está vendo que o custo de vida está altíssimo. Aliás, o presidente da República abriu a reunião ministerial de segunda-feira e foi curioso, porque aproveitou o dia da posse de Donald Trump para fazer a reunião ministerial, né, sabendo que a pauta da imprensa seria o Trump e não a reunião ministerial, mas abriu demonstrando ali a sua preocupação com o preço do alimento, falamos disso ontem, colocando ali como se ele fosse uma vítima dos seus próprios ministros que não conseguem reduzir o preço do alimento. Sob pressão, essas pessoas, esses ministros, ficam ali pensando em qualquer maluquice para entregar o que o chefe está mandando. Eu não tenho a menor dúvida de que tabelamento, de resgatar lá os fiscais do Sarney, né, Dávila? Isso tudo passou pela cabeça da turma, mas é, de fato, inviável. Só que, Caniato, veja a notícia, a preocupação é com a popularidade do governo. A preocupação não é com a vida cada vez mais difícil que o povo brasileiro está vivendo. Inclusive, talvez falemos daqui a pouco sobre a questão do IBGE.
onde há um motim contra o presidente do IBGE, que está instrumentalizando o Instituto Brasileiro de Estatística para servir a propósito que não é o propósito técnico. Então, tudo isso está acontecendo no Brasil. E o que, de fato, precisa acontecer para reduzir o preço do alimento não acontece. Continuam segurando o preço do combustível, por exemplo, porque se a Petrobras repassar o custo efetivo do combustível, da gasolina e do diesel, que deveria fazer, porque está trabalhando com prejuízo, colocando ali a sua, o patamar do preço do combustível no Brasil de forma irreal, também teria impacto inflacionário. Então, o governo está completamente preso na sua própria armadilha, e isso não vai acabar bem. Justamente em cima disso, Mota, cada semana a gente poderia fazer uma lista, assim, e não é exagero meu, não. A gente poderia fazer uma lista. A cada semana a gente destaca algum problema, alguma porca solta, algum desajuste em determinada área, e o problema fica ainda maior quando chega uma comunicação mal feita, né? Uma comunicação que não consegue trazer as informações de maneira clara para a população brasileira. São problemas muito sérios que a gente tem observado. Caniato, tem uma história infantil que no final tem uma moral que é assim: quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Quando você não tem ideias fundamentando as suas ações, o resultado vai ser sempre desastre. Não é um problema de comunicação. Embora, às vezes, até exista um problema de comunicação, mas o problema fundamental não é de comunicação. O problema fundamental é de ideias. Esse é um governo que não tem nada para oferecer em termos de ideias. Compare com o início do governo de Donald Trump. Donald Trump, em 5 minutos, ele diz para você quais são as ideias que fundamentam o governo dele. Você pode concordar ou não, mas ele tem uma clareza de visão espetacular. Todo mundo, amigos e adversários, entendem perfeitamente o que Donald Trump vai fazer. Agora, qual é a visão do governo brasileiro? Qual é o projeto? Retomar o imposto sindical? É isso? Proibir o trabalhador de trabalhar ao domingo? Ampliar o Bolsa Família? Eu não sei responder essa pergunta, tá? Eu queria fazer uma observação importante aqui sobre essa história do prazo de validade de alimentos. Isso, por incrível que pareça, é um assunto sério. O Brasil desperdiça muita comida boa por causa da regulamentação que diz, olha, chegou no prazo de validade, você tem que jogar essa comida fora. Então, o supermercado, por exemplo, que tem lá um pão, um lote de pão, que está perfeitamente bom, não tem problema nenhum, mas já esgotou o prazo de validade. O supermercado não pode pegar esse pão e doar para uma creche, para um hospital ou para pessoas, né? Durante muito tempo, não sei se ainda funciona assim, mas durante muito tempo existia no Brasil regulamentação que impedia os restaurantes de doarem a comida que sobrava no final do dia, por causa de responsabilidade sanitária, enfim. Isso tem que ser, evidentemente, mudado. O Brasil não pode se dar o luxo de desperdiçar comida. Mas você trazer isso para a mesa como sendo uma solução para o alto preço dos alimentos é piada, né? Só pode ser piada. Por quê? Mesmo que isso fosse feito agora, com toda a segurança, não é para fazer as pessoas comer porcaria, não. É dentro de todas as regras de bom senso e segurança. Qual seria o resultado disso? Alguns produtos, nem todos, teriam uma redução de preço, mas seria uma vez só. Depois o processo de aumento de preço ia continuar, porque o que está por trás da inflação são os gastos do governo. Isso é um aspecto da teoria econômica que a gente não pode detalhar aqui, mas a inflação é provocada pelo aumento de dinheiro em circulação, que tem como origem os gastos do governo. Então você tem um governo que tem 40 ministérios, você tem um governo que vai para o exterior toda hora, fica em hotéis de luxo, gasta fortunas com gasolina de jatinho, e essa conta vai ser paga pelo operário, pelo trabalhador braçal, pelo camelô informal que acorda às 4 horas da manhã. Não tem mais ninguém para pagar essa conta.
Então, qualquer governo que tivesse o mínimo de honestidade na sua intenção de reduzir o custo da comida e o custo de todas as coisas, começaria cortando na própria carne, reduzindo esse obsceno número de ministérios pela metade, para 1/3, para 1/4. E ainda assim, Caniato, pelas ideias que vêm desse governo, ainda seria demais.